Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Irmãos, hoje nós vamos estudar 3 capítulos, viu? Da Bíblia. Nós vamos estudar Naum. E como Naum é pequeno, aí se a gente viesse aqui hoje, estudasse um pouco, semana que vem outro pouco, né? A gente ia ficar meio que enrolando, né? Então nós vamos lá. Vamos ver o que esse livro, né, que é pequeno, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem forte, tá, irmãos? Naum traz uma mensagem muito forte, né, muito forte mesmo. O Naum, irmãos, ele continua, na verdade, a história que Jonas lá atrás escreveu, tá? Jonas profetizou contra Nínive, né? Deus levou Jonas, o profeta Jonas, a profetizar contra Nínive. E agora, mais ou menos 100 anos depois, Naum, ele vai agora também falar uma palavra muito parecida, porém dessa vez não vai funcionar igual da outra, né? Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive, e quando Jonas pregou, Nínive arrependeu, mas dessa vez agora não, dessa vez a coisa vai ser diferente, né? E isso mostra para nós também, né, irmãos? É claro que não está escrito aqui nesse livro, não, é só porque eu estou falando, né? O contexto mostra para nós que toda conversão ela deve ser constante e duradoura, né, irmãos? Porque se lá atrás, quando Jonas pregou, Nínive arrependeu, agora Deus vai mandar Naum levar para eles uma palavra de destruição, e dessa vez Nínive vai ser destruída. Mas o motivo é porque depois que Jonas pregou e o povo converteu, o povo voltou para o pecado, voltou para a idolatria, se tornou uma nação muito violenta, tá? A história ali conta que uma das razões que levou Deus a destruir esse povo, que eles eram muito violentos, mas violento demais da conta, um povo cruel. Então isso tudo entristeceu o coração de Deus, e aí Deus vai falar para eles: olha, agora não vai ter jeito, né? E aí vai de fato destruir, né, irmãos? Esse é o contexto do livro. Então nós vamos entrar nessa primeira parte que eu gosto de escrever, né, que não tem na Bíblia. O autor do livro de Naum não é o próprio Naum, tá, irmãos? É um livro só da visão dele, mas não se sabe se foi ele que escreveu. Alguns livros é fácil saber, outros não. Então esse é um que não se sabe exatamente quem escreveu. A data que ele foi escrito, os estudiosos concluíram que foi lá por volta de 663 e 612 antes de Cristo. Porém, existe uma data ainda mais aceita pelos estudiosos, tá, irmãos? Porque para mim e para os irmãos pouco importa, né, irmãos? Para nós, assim, pouco importa essas coisas, mas é bom a gente saber. Então, a data mais aceita é essa, é 650, 630 antes de Cristo, né? O propósito do livro de Naum é anunciar a destruição definitiva de Nínive, tá vendo, irmãos? Jonas levou aquela palavra pesada, que Deus ia destruir Nínive. Nínive arrependeu. Aí, passado mais ou menos 100 anos, Deus agora manda Naum anunciar a destruição definitiva e demonstrar que Deus não permite que a injustiça permaneça, né? Consolar, ajudar, mostrar que o império que oprimia o povo de Deus ia ser julgado, porque ele estava oprimindo o povo de Deus, e reafirmar que o Senhor governa sobre todas as nações e que nenhum império é maior do que a sua autoridade. Irmãos, o fato de Deus agora mandar Naum ir lá e tratar com o povo, obrigadão, viu, irmãos? Mostra, irmãos, que as nossas atitudes, Deus julga de acordo com as atitudes, né, irmãos? Nínive arrependeu lá atrás, Deus vai e perdoa Nínive. Agora não vai ter essa mesma, como é que eu digo? Essa mesma posicionamento de Nínive. Então Deus aqui vai destruir. Isso é para quem acredita que, né, a gente fez algo bom, agradou a Deus, aí lá na frente a gente pode fazer coisa errada, que Deus vai ficar lembrando das coisas boas. É complicado, tá, irmão? Não é, irmãos? É uma situação pesada, né? Difícil, né? Aí vamos caminhando. A contextualização do livro é como eu falei: Naum profetizou quando o Império Assírio ainda era a maior potência militar do mundo e havia conquistado inúmeras nações por meio de extrema violência. Era muita violência, irmão. Chegava arrebentando com tudo. Então era um povo, né, que na verdade não tinha nenhum temor de Deus, né? Não havia temor no coração deles, né? E cerca de um século antes, né, como eu falei, de Naum, Deus havia mandado Jonas pregar, né? Jonas foi, levou a pregação,
E naquela ocasião lá, a cidade toda se arrependeu, o rei, os habitantes. E aí o que Deus fez? Suspendeu o juízo, porque o povo se arrependeu. Entretanto, esse arrependimento não foi permanente. Agora, né, somado esses 100 anos, Deus viu outra vez o povo perdido nos seus pecados. Né? Passaram-se décadas, eles voltaram à idolatria, à arrogância, à violência, se tornaram outra vez símbolo de opressão, e Deus veio agora com juízo. Né? E aí é nesse contexto todo que Deus vai levantar o Naum para anunciar que o tempo da misericórdia de Deus agora estava dando lugar ao juízo. Olha bem, tempo da misericórdia de Deus dando lugar ao juízo. Por isso a gente tem que aproveitar o tempo da misericórdia de Deus, né, irmãos? Né? Aproveitar o tempo bom, enquanto Ele está dando nós a oportunidade. É isso que a gente está vendo aqui, né? Chegou num ponto que Deus falou, agora chega, né? E a mensagem teológica dos 3 capítulos, né, é essa: Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano. Né? A mensagem teológica é: Deus é paciente, mas Deus não inocenta o culpado, né? Deus julga a arrogância das nações e Deus protege aqueles que confiam nele. Então essa é a mensagem central que nós vamos encontrar. Deus é santo, Deus é justo, é soberano, Ele é paciente, mas Ele não vai inocentar aquele que é culpado. Por isso nós estamos falando aqui, é melhor a gente aproveitar o tempo bom da misericórdia de Deus, porque Deus não inocenta o culpado. E Deus é bom, Ele vai estendendo a misericórdia. Quando Ele resolve julgar, Ele muda. Aí não há mais misericórdia. Ele julga de acordo com a sua retidão, de acordo com o padrão de Deus, né, irmão? O julgamento de Deus é pesado porque é de acordo com o padrão de Deus. A gente julga errado, eu julgo errado, todos nós, irmãos, julgamos errado. Deus é o único que julga justo, julga certo. Então, por Deus julgar certo, é melhor a gente não tirar muita graça, né, diante dele e aproveitar o tempo bom, recorrer a ele, a sua misericórdia, para a gente poder ser alcançado, né? Crente nenhum tem cadeira cativa, irmãos, porque Deus não tem filho preferido. Quer ver, olha, o tema é tão sério com essa questão, não sei onde as pessoas arrumaram aí que acham que Deus prefere um do que o outro. Pois a Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu único filho. Na hora que Ele quis usar de misericórdia, Ele mandou que o filho dele viesse para sofrer, para morrer. Então, se Ele não poupou o único filho dele, Ele vai poupar nós, né? Então é para a gente ver que Deus é um Deus tremendo, né, irmãos? E assim a gente vai caminhando, né, dentro desse capítulo. O que nós vamos fazer? Para não ficar um estudo muito longo, cada capítulo desse nós vamos pôr só 2 slides. Geralmente eu coloco 3, então vou colocar só 2, porque também não é por muito falar, né, irmãos? Nós queremos passar pelo estudo da Bíblia, depois ele fica gravadinho lá na internet. Lá no futuro, se o irmão quiser dar uma olhada, tá lá, só ir lá no canal da igreja, dar uma olhadinha, né? O canal da igreja, deixa eu ver se tem aqui. Canal da igreja, não tem não, mas é no YouTube, né? Vibne Online que chama, e vai ficar lá direitinho para nós, né? Então vamos lá, o primeiro capítulo, né, de Naum vai apresentar a base teológica do livro todo, tá, irmão? Do livro todo. Por quê? Porque antes de falar da queda, Naum vai revelar quem é Deus. Então é a base, né? A base do livro está aí no capítulo 1, né? Vai mostrar primeiro quem é Deus. Vai falar da destruição, né? Da Assíria. Vai mostrar isso tudo para nós. E ao mesmo tempo nós vamos ver a manifestação da justiça de Deus, né, na história. Então nós vamos ver, logo de início, ele vai mostrar para nós, né? Apresentar, né? Vai revelar quem é Deus. Então vamos lá. Do versículo 1 a 8, Deus é santo, Deus é poderoso e refúgio para os que nele confiam, né? Naum vai iniciar o livro exaltando o caráter de Deus, né? Ele vai falar isso tudo: Deus é zeloso, Deus exerce vingança justa, Deus é tardio em irar-se, Deus é grande em poder, Deus domina a criação e Deus é refúgio para os que o buscam. Então a base, né, do livro, a base teológica ele vai apresentar, porque é importante que em todo estudo nosso a gente saiba quem é Deus, né, irmãos? Deus é poderoso, é tremendo, é soberano. Por isso que na quinta-feira nós estamos sempre tirando um conhecimento de Deus
e estamos tirando uma doutrina fundamental de Deus. O que importa para nós é conhecer Deus, né, irmãos? Às vezes, numa pregação, a gente fala muito de Paulo, de Lucas, de João, e fala muito pouco de Deus, muito pouco de Jesus, né? Tem pregação que fala muito do demônio e fala muito pouco de Jesus, né? Então é muito importante. Então o livro começa trazendo aí, né, essa revelação, né, de quem é Deus. Antes dele chegar e falar de destruição, ele está aqui apresentando, né, quem é Deus. É uma revelação de Deus. Por isso que eu escrevi ali, né? Ele inicia exaltando o caráter de Deus, dizendo que Deus é zeloso, Deus exerce vingança justa, ele é tardio em irar-se, grande em poder, domina sobre as nações, e ele é um refúgio para aqueles que o buscam, né? Então o que a gente vê? O capítulo aqui começa corrigindo, né, dois erros comuns sobre Deus, né? Quando vai começar nesse primeiro capítulo aqui, vai mostrar para nós dois erros comuns sobre Deus. O primeiro é imaginar que Deus é indiferente ao pecado. O primeiro deles, que eu diria, primeiro erro sobre Deus, é que tem gente que acha que Deus é indiferente ao pecado. O que ele quer dizer indiferente? As pessoas pecam e Deus meio que não está nem aí. Você já notou isso, irmãos? Quanta gente má e pecadora que existe na face da terra, e às vezes não dá a impressão que, onde está Deus? Né, irmãos? Por que Deus não... Ô, gente, não vou ficar falando aqui não, porque depois eu tenho que ficar cortando o vídeo ali, é até ruim, né, porque eu corto demais lá. Mas vamos voltar e ver quanta maldade a gente vê no jornal, irmãos. Crueldade muito grande. Né? Igual nós vimos lá, comentamos aqui da mulher que matou o casal de idosos em Belo Horizonte. Então quer dizer, não que a gente vê um trem desse, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa vida, parece que Deus está aí, tipo assim, o pecado, Deus não está incomodado, porque a gente espera, a gente imagina um Deus diferente, imagina um Deus que fez o mal, pam. Então quando você olha ao redor as maldades, então assim, dois erros nós vamos notar aqui, né, que essa primeira parte vai mostrar para nós. E primeiro erro é esse, imaginar que Deus é indiferente ao pecado. Por quê? Porque aqui Naum está afirmando que Deus é zeloso e que Deus exerce vingança. Agora vamos pensar, por isso que é bom esse primeiro dia do estudo, do capítulo, do livro aliás, porque a gente fala de história. E eu falei aqui, não está escrito, mas tem 100 anos mais ou menos desde que Jonas pregou lá para essa mesma cidade, né? 100 anos mais ou menos, igual nós falamos. Então imagina que dentro desses 100 anos o povo voltou a fazer bagunça, fazer coisa errada. Então as pessoas às vezes são tentadas a pensar que Deus não está nem aí para o pecado, mas Naum está dizendo, olha, Deus é um Deus zeloso, ele exerce vingança, né? E a vingança aqui não quer dizer a vingança de homem não. Por quê? O homem quando vai vingar, ele vinga de quem? Quando os homens vão vingar alguém, eles vingam quando está com raiva, né, irmãos? Tipo, você fez alguma coisa ruim comigo, eu vou vingar. E na minha infância eu vi isso demais, irmãos. Os caras vingavam porque às vezes xingava, né? Na minha infância e adolescência eu lembro de cara que falava, eu vou te pegar, e passava 10, 15, 20 irmãos anos, o cara ia lá e pegava. É aquele ódio alimentado, aquele ódio tranquilo, o cara ia, casava, trabalhava, mudava de cidade, às vezes mudava até de país, e o ódio só ia alimentando. Não é igual a vingança de Deus, que não tem ódio e nem emoção. A vingança de Deus não tem ódio. Então, esses são eu falei dois erros, mas por enquanto estou falando só de um, para a gente ver que, por isso que ele está relatando que Deus é zeloso e Deus exerce vingança, porque a vingança de Deus não é igual a do homem, né? A vingança de Deus é perfeita, Deus aplica justiça, né? E é uma reação de Deus contra o mal. A vingança de Deus é uma reação de Deus contra o mal. Não é igual nós que a vingança do homem é mal contra o mal, né, irmãos? Fizeram mal comigo, eu vou fazer o mal. A vingança de Deus é uma reação de Deus contra o mal, né, na sua justiça. Então, o primeiro erro que a gente tem que notar aí, teológico, né? Esse bloco está falando isso para nós, para a gente corrigir. Deus é zeloso, Deus é vingador, mas não da maneira como nós imaginamos que ele é vingador, né? E o segundo erro é pensar que Deus age por impulso, né? Deus, é igual eu falei, né? Hoje a gente espera uma reação de Deus assim, pecou, deu pum, vai lá. Pecou e Deus. Só que Deus não age por impulso, né? E o profeta mostra isso quando vai dizer que o Senhor é tardio em irar-se. O que é tardio?
Demora. Então, Deus não é impossível. Então, é outro erro teológico que às vezes a gente carrega ele. A gente deseja que Deus corrija o mal rápido. Por exemplo, eu tenho só 58 anos, estou fazendo 59 mês que vem. E eu já não estou aguentando mais as injustiças, irmão. Só que Deus espera 100 anos, 200, amém, queridos? Amém. Deus é tardio em irar-se. Eu quero ver o resultado de Deus antes de eu morrer. Então, eu estou com 58, não estou aguentando mais ver essa injustiça que a gente vive, essas maldades. E é sempre a mesma coisa, irmão, não muda. O homem não muda, né? O homem é ruim, o homem quer passar a perna, quer derrubar. E entra geração, essa geração. A gente tem essa ideia que Deus é impossível. Fez o mal, ele vai detonar. O próprio fato de lá atrás Jonas falar para essa cidade, agora mais ou menos 100 anos depois, Deus chegar e falar, agora é para valer? Agora eu vou destruir vocês? Então a gente vê que Deus, de fato, ele é tardio em irar-se. E isso revela para nós essa outra característica: Deus não é impulsivo. Deus não age como o homem age, né, como na hora dele fazer sua justiça e de vingar, né, irmãos? Ele é tardio em irar-se, né? Então a gente tem que entender essas questões de Deus para a gente aprofundar no texto e conhecer Deus, né, irmãos? Toda quinta-feira nós estamos estudando aqui, buscando conhecer um conhecimento de Deus e buscando entender uma teologia sobre Deus. Então a gente precisa, nesse ponto, começar, né, a aprender, né? Ou seja, o povo de Deus pode descansar, porque a justiça de Deus, ela nunca é separada de cuidado. Então, quando Deus faz justiça, Ele está fazendo por cuidado. Amém, queridos? Então, tudo que Deus faz... Sim, é nesse sentido, longânimo, não querendo que nenhum se perca. Então ele vai estendendo isso muito além de que um homem humano pode acontecer. Eu estou dando meu exemplo aqui, mas para os irmãos ver, a gente quer pressa, né, irmão? A gente quer Deus agindo rápido, e Deus, o pastor Marcelo lembrou muito bem do texto de Hebreus, ele é longânimo, ou seja, tardio em tomar seu ato, né, de justiça, porque ele não quer que ninguém se perca, e nós não somos assim, então a gente não consegue acompanhar, né? Então isso ensina para nós, né, que nós podemos descansar. O homem, a mulher de Deus pode descansar em Deus, porque a justiça de Deus, ela nunca é separada, né, do cuidado dele. Ele tem cuidado, ele vai sempre fazer tudo com muito cuidado. E quem confia no Senhor não precisa viver dominado por medo, né, por desespero, por causa das coisas que estão acontecendo lá fora. Deus sempre vai estar guardando a gente, sustentando, livrando de todo o mal, porque é assim, né, que Deus age, né, irmãos? Então, pulando agora do 9 ao 15, aí nós vamos então terminar o capítulo 1. Aí vai ser anunciado o fim de Nínive e a esperança para Judá, né? Esse capítulo vai terminar assim. Por quê? Porque depois de revelar o caráter de Deus, Naum então aplica essa verdade à situação. O Senhor declara que destruirá completamente Nínive e libertará Judá da opressão, né? Nínive estava oprimindo o povo de Deus. Então agora Deus vai, né, através do profeta Naum, vai anunciar isso tudo, né? Tá vendo, irmãos? Então aí Deus está agora decretando o juízo, né? O juízo, né, sobre o povo, né, que atormentava o povo de Deus, e ao mesmo tempo, né, falando aqui daquele, né, que virá anunciando a paz e promovendo as festas outra vez no meio do povo de Deus. Ou seja, Deus está anunciando aqui que será definitiva a destruição, né? Ainda que Nínive pudesse achar que tinha poder, que poderia de alguma forma, né, a continuar com a sua força contra o povo de Deus, Deus está dizendo, agora será definitivo. E o versículo 15 vai anunciar assim: eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz, né? Isso aí também é um anúncio do fim da guerra, né? Ao mesmo tempo que Deus está falando que vai trazer sobre o povo de Nínive o juízo, Ele também está anunciando que vai haver um tempo muito breve que a guerra vai acabar, né? Os pés dos que traz as boas novas, do que anuncia a paz. É uma promessa de Deus, né? Capítulo 2, de 1 a 7, né? Nós vamos ver que no capítulo 2 vai mostrar, né, a queda da cidade que parecia que era invencível, né? Vai mostrar a queda de Nínive. Esse capítulo vai descrever de uma forma assim bem clara, bem viva, né? E até parecido até como se fosse um filme, alguma coisa assim, vai mostrar a queda da cidade.
Verso 1 ao 7, o cerco e a invasão de Nínive. O profeta nesse texto vai descrever o avanço do exército, os escudos brilhando, os carros correndo pelas ruas, as portas sendo abertas e a cidade inteira, toda ela sendo tomada, né? É isso que nós vamos ver do 1 ao 7. Tá vendo, irmãos? É um anúncio aí, né? E lentamente ele vai anunciando assim, parte por parte, né? Numa riqueza muito grande de detalhe, mostrando, né, o que aconteceria na história dessa cidade. E olha bem que isso é uma profecia. Então foi falado antes de acontecer. Viu, irmãos, como é que profecia é uma coisa muito importante, né? Ou seja, durante anos Nínive parecia que era uma cidade intocável, mas agora Deus está anunciando, né, o que vai acontecer com este lugar. Isso ensina para nós que a segurança que é construída na força humana, nos recursos humanos, ela dura, mas dura um tempo. Chega num ponto que quando Deus resolve tocar, já era, né, irmão? Todos nós um dia vamos experimentar isso. A gente é muito forte, né, irmãos? A gente está com saúde hoje, mas vai chegar um dia que a gente vai ver que os recursos humanos não puderam fazer tudo por nós, né? Hein? Quem vai chegar nesse dia aí? Você tomou um tombo? A labirintite pegou, você rodou. Epa, um homão desse caindo, hein? Misericórdia, né, velho? Hein? Um homem forte desse, grande, né? Hein? Diz ele, como é que é? Você caía mais fácil? Porque é menor? Oi? Olha lá, diz o Francisco, você nem machuca, Tiozinho. Aí não, aí pegou pesado, né? Está mais perto do chão. Mas é verdade, irmão, é uma história, mas é verdade. Não é isso que nós estamos falando, irmão? Poxa vida, toda segurança construída sobre os recursos humanos, ela é temporária, ela dura um tempo. Chega num tempo, um bom exemplo que o Moelo deu, poxa vida, que você queria cair? Não, de jeito nenhum. Mas deu isso. Vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de uma situação, você vai se dar conta disso, você vai lembrar do dia de hoje. Você vai lembrar de 9 de julho de 2026. Pastor pregando lá na frente, ele falou sobre isso. Eu quero que você viva, eu quero que você morra com mais de 100. E você vai chegar lá e vai falar, é verdade. Não podemos confiar no recurso humano. Chega num momento que o recurso humano ele vai abrir mão para o recurso divino. E aí não vai ter saída. É isso que nós estamos aprendendo no caso aqui dessa cidade, né, irmãos? Que fez coisa ruim. Nós é por questão de coisa boa, tá, irmãos? Eu estou dizendo aqui que mesmo nós vivendo na presença do Senhor, no dia que a gente vive, vai chegar um dia que nós vamos olhar e falar, não dá mais. E isso, irmãos, é o coração sábio. O coração sábio, o homem crente e a mulher crente, ele vive todos os dias sabendo que vai chegar um dia que os recursos humanos vão acabar. Sua vida vai ficar totalmente na mão de Deus. E isso é a melhor coisa que pode acontecer com um homem crente, com uma mulher crente. Amém, queridos? Amém. É viver todos os seus dias até chegar ao ponto. Só que o homem sábio, ele sabe disso hoje. Por isso que nós estamos reunidos. Por isso que a gente congrega quarta, quinta, sábado quando tem culto, domingo de manhã, domingo de noite. Por que a gente congrega? Porque nós queremos adquirir a sabedoria de Deus para entender isso agora, enquanto a gente tem força. Amém, queridos? É agora enquanto tem força. Aí você vai se esforçando, porque você já entendeu que não vai, que vai chegar um dia, você vai falar assim, poxa vida, agora não dá mais. Acabou o recurso humano, acabou minha força, acabou minha velocidade, acabou minha firmeza, né? A cabeça já não é mais a mesma, então agora eu vou louvar meu Deus com o restinho de força que eu tenho. Amém, queridos? O homem sábio faz isso agora. Isso, né? Não é? Agora. Por que agora? Porque aí quando chegar o dia, nós não vamos ficar por aí chorando, reclamando. Porque... podia ter feito. Deus me cura. Que as promessas bobas, com todo respeito, né? Tem gente, irmão, quando está doente faz umas promessas bobas, né? Me cura, que eu não vou perder um culto. Hein? Não é? Umas bobeiras, né? Deus nem escuta um trem desse. É hoje que é o dia, amém, queridos? É agora. E aí o homem e a mulher, repito, eu estou repetindo a mesma coisa um punhado de vezes. O homem e a mulher sábia aprende isso agora.
porque vai chegar esse dia. Então o recurso humano, ele é limitado, ele é temporário, aproveita, anda longe, faz tudo que você puder, porque é temporário, né? E Deus está mostrando isso para nós aqui, né? Sim? Só por hoje. Hein? Só por hoje. Aham. E amanhã. Amanhã já era, meu filho. Amanhã já era, toda né? a sabedoria do homem, toda a Tudo. inteligência do homem, um dia não vai valer nada. Nada, absolutamente nada, né? O recurso nosso, e é bom aproveitar ele agora por isso, né, irmãos? É porque ele não vale nada na hora que Deus resolve, né? Nos pedir conta, né? De tudo. Então é nesse sentido, tá, irmãos? E aí, para encerrar esse capítulo 2, do versículo 8 ao 13, aí o profeta vai relatar o saque de Nínive, ou seja, eles vão saquear Nínive. E aí vai também relatar o fim da arrogância, porque Nínive era muito arrogante, né, irmãos? Assim, irmãos, Deus aqui está tratando com uma nação chamada Nínive, tá, irmãos? Igual foi lá em Jonas, agora está continuando. Mas a gente pode pegar tudo que Deus fez com Nínive e trazer para nós. Mesma coisa, ó, é o fim da arrogância. O homem arrogante, a mulher arrogante, né? E chega num ponto que ela vai entender, poxa, a vida é Deus, não tem como, né? Eu não sou nada, né? Não tenho nada, não consigo nada. Então aqui fica registrado que a cidade é saqueada, a prata e o ouro são levados, olha bem, os soldados vão fugir e o antigo covil dos leões vai se tornar um deserto. Covil dos leões é porque era uma cidade muito frondosa, assustava, amedrontava. Agora vai ficar igual aquele gatinho, né? Por quê? Porque diante de Deus, do poder de Deus, do juízo de Deus, toda a força humana perde, né, sua potência. Tá vendo, irmãos? Então aí é o saque definitivo, fim da arrogância, né? Como eu estava dizendo, durante décadas, né, a Síria acumulou riquezas, saqueou as nações, fez maldade, fez tudo aquilo, né, que estava no seu coração fazer de maldade. E aí agora Deus está cobrando deles, né, cobrando tudo de uma maneira muito, muito forte, né. A gente tem que aprender, né, como nós estamos falando aqui, algumas coisas na vida é preciso aprender, né. Uma delas é essa, que o orgulho leva as pessoas a acreditarem que elas nunca vão cair, que elas nunca vão precisar. Como nós precisamos aprender, irmãos, que nós vamos precisar. Amém? Amém. Jesus falou isso para Pedro: Pedro, vai ter um dia que você vai querer ir para um lugar, eles vão te pegar, vão levar para onde quer. Então a gente precisa preparar, né? E aí a gente precisa acreditar e tirar o orgulho de nós, porque o orgulho leva a gente a acreditar que a gente nunca vai precisar, nunca vai enfraquecer, né, irmãos, em todas as áreas da vida, e não pode ser assim, né? A história aqui está mostrando para nós que Deus aqui agora está cobrando dessa nação por causa do orgulho, da sua arrogância, da sua força, do seu poder. Então todos nós precisamos tirar, hein? E aceitar. Aceitar. Sim, aceitar. Então é esse sentido aqui que o orgulho leva os homens a acreditar que jamais eles vão precisar. Só que se eu quero viver muito, o que vai acontecer? Vai chegar lá, aí a gente tem que ir preparando o coraçãozinho devagarinho, né? Criando o ambiente, né? Passando por algumas vergonhas, né? Igual a irmã falou, é muito sistemático, né? E eu não achava que ele era sistemático, ele era um cara inteligente, palhacento, brincar, dava de 10 a 0 no tchãozinho, era um cara brincalhão, alegre, mas na hora, irmão, naquela hora doeu, né? E o coração dele doeu, e aí eu falei, poxa vida, hoje é o Senhor, amanhã pode ser eu, e vai ser que eu quero viver muitos anos e tal. Eu tentei ali, como é que eu falo? Amenizar, aliviar o coração dele e ele aceitar aquilo, né? Mas é uma realidade. Então, nesse sentido, não exatamente assim. Deus está tratando aqui por uma coisa ruim, uma coisa má. E eu estou pegando um exemplo só para os irmãos entenderem que nas mínimas coisas a gente lá no fundo não busca essa sabedoria de Deus que nós vamos precisar, né? Ou seja, o orgulho leva os homens a acreditar que nunca vai precisar. É o homem que tem dinheiro, né? É o homem que tem uma boa conta no banco, é o homem que tem propriedades, é o homem que tem saúde, é o homem que tem um punhado de coisa. E ele vai criando isso, uma ilusão, porque na verdade, o que Deus tem preparado para nós amanhã, né? Ou seja, Deus sempre será Deus e nós vamos em tudo
aprendendo que nós precisamos de entender que nós não temos essa força eterna, né? Esse corpo precisa passar por esse processo todo, e o orgulho faz a gente pensar. Ô, irmão, não tem nada errado você adoecer, nada errado você cair na necessidade. O errado é a gente pensar. Depois que a gente passa por isso, a gente liga pra Exatamente. O errado é a gente pensar que isso não vai acontecer. Não vai. Certamente vai, né? E aí a gente precisa estar debaixo da graça de Deus, né, irmãos? Capítulo 3 é o último. Veja aí como é que a gente consegue estudar 3 capítulos tranquilo, né, irmãos? Os irmãos estão comentando, nós estamos caminhando, nós já estamos chegando no último, que é a sentença final sobre Nínive. O 3º capítulo, né? Vai apresentar o quê? Vai apresentar para nós as razões definitivas para a condenação, e vai encerrar o livro declarando que a queda de Nínive será irreversível, tá, irmão? Dessa vez não é igual lá em Jonas, não, né? Então vamos lá, do versículo 1 ao 7, vai apresentar os pecados de Nínive e a vergonha pública. Deus chama Nínive de cidade sanguinária, cheia de mentira, dominada pela violência, e o Senhor vai anunciar que vai expor sua vergonha diante das nações, está vendo? É uma palavra dirigida para uma nação, né, irmão? Repito, não é? Nós estamos pegando essas lições, aplicando para a nossa vida, porque é a melhor coisa que a gente faz, né, irmãos? É pegar para a nossa vida. Nada de falar que Deus vai fazer isso com o Brasil, não. Nada de falar que vai fazer com os Estados Unidos. A gente não pode chegar a esse ponto, mas a gente pode pegar e se prender, né, e aprender, né, irmãos? Então aqui Deus está falando claramente que, olha, eu vou fazer uma vergonha muito grande, tá? Eu vou fazer com que as pessoas vejam a tua vergonha. Olha o versículo 5, fala assim: levantarei os teus vestidos até a altura do teu rosto, eu vou mostrar a tua nudez às nações. Mano, é uma coisa assim, Deus está falando claramente que eles vão passar vergonha, e vergonha pública, né? Ou seja, agora o profeta está deixando claro, né, que ela vai ser destruída, a cidade vai ser destruída, né? E não só porque ela era inimigo de Israel, que era o povo de Deus, mas é por causa de uma história que foi construída com muita violência. Por isso que aqui começa a falar das maldades, dos açoites, das mortes, da abundância de cadáver no chão, dos defuntos que não tinham fim. Então aqui a história está fazendo uma lembrança, não é por causa dos pecados que eles estavam cometendo ali naquele momento, é porque ao longo da história eles foram acumulando morte, mais morte, né? E aí a gente precisa, né, irmãos, pensar, né, que a prosperidade que é construída com injustiça, um dia ela chega no fim, né, irmãos? A cidade prosperou, mas com injustiça, matando gente, fazendo maldade, e agora chegou o fim dela, né? Eu li uma reportagem, na verdade não é reportagem, é um artigo, né, de um pesquisador, que ele fala que ao longo da história, todas as grandes potências acabaram em nada. E aí quem já leu os livrinhos de história sabe que é verdade, né? Houve vários momentos de grandes potências. E aí o que ele disse? Que os Estados Unidos já está acabando. Porém a gente não vê os efeitos porque foram anos de acúmulo de riqueza, e a próxima a acabar, né, é essa potência chamada Estados Unidos. Então é o que nós estamos vendo aqui, e a gente precisa guardar isso no coração, que a prosperidade construída sobre injustiça, ela não permanece para sempre, chega num ponto que ela mesmo se arrebenta toda. E lá, de acordo com esse pesquisador, esse historiador, é que elas vão enriquecendo, vão crescendo de tal maneira que depois elas mesmas acabam com elas, implode, a palavra implode. E aí, ele já falou que a implosão dos Estados Unidos já começou. Não é ninguém de fora que vai acabar com elas acabam. Aí os grandes impérios, romano, persa, Grécia, e todos os grandes impérios, um dia dominaram o mundo inteiro, né? Isso, e eles mesmos acabam com eles. E é inexplicável, mas a Bíblia está mostrando para nós, né, irmãos, que toda prosperidade que é construída com injustiça, ela não vai permanecer para sempre. O juízo de Deus, né, irmãos, ele vai chegar, né, no seu tempo. E aí, para a gente encerrar, então, o capítulo 3 e encerrar o estudo do livro, nós vamos ver o profeta mostrando para nós
que a inevitabilidade da queda e o triunfo da justiça de Deus, né? Naum lembra que Tebas, que na verdade aqui em algumas traduções está escrito no Amon, é a mesma palavra, tá? Também parecia uma cidade invencível, mas ela caiu. Da mesma forma vai acontecer com Nínive, é o que ele está mostrando para nós. Seus soldados desaparecerão, seus aliados não vão poder socorrê-la e seu povo baterá palmas diante da sua destruição. O povo vai acabar aplaudindo a destruição dela, né, irmãos? Por quê? Quando uma grande nação ela se torna super poderosa, ela perde a sensibilidade e o amor. Por isso que Deus orientou o povo de Israel quando ele saiu do Egito, deu as leis para eles, e nas leis estava um conjunto de leis, irmãos, que beneficiava o povo de Israel, mas ao mesmo tempo não era mal com ninguém. O Senhor falou para proteger a viúva, o órfão, o pobre, quando eles fossem fazer a colheita para deixar um pouco do produto para o pobre, para a viúva, para o necessitado, enfim. Então a gente vê que a preocupação de Deus em formar um povo santo, por quê? Porque na medida que o povo endurece o coração, Deus entra, né, com a sua mão para poder destruir um povo mau, né, irmãos? Então aqui está selado o fim, né, de Nínive. Não vai ter jeito, né? Vai ser destruída e as pessoas vão aplaudir quando vê ela sofrendo, porque na verdade aqui termina dizendo assim: pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Tipo assim, ela foi tão cruel que a sua crueldade não tinha fim, né, irmãos? Então o bloco, né, esse texto vai terminar mostrando para nós, né, que caiu, né, que Nínive, assim como no Amon ou Tebas lá atrás caiu, Nínive também vai cair, né? Ou seja, o poder militar que eles tinham, nada disso vai poder alterar a justiça de Deus, né? Enquanto lá atrás nós vimos o caráter de Deus, aqui agora nós estamos vendo o que? A fúria de Deus, o juízo de Deus e a justiça de Deus contra um povo, né, totalmente pecador, né? Ou seja, uma forma de poder, uma forma de força que oprime, né, irmãos, e que vai terminar vencedora diante de Deus. Deus vai sempre vencer o mal, né? Sempre, sempre, sempre Deus vai vencer o mal, né? Conhecimento de Deus. Nós vimos que Deus é santo, que Deus é justo, Ele é um refúgio seguro. Vimos que Deus governa toda a criação, julga o mal no tempo certo e que Ele protege aqueles que nele confiam. Nós vimos que Deus é soberano sobre a história, derruba os impérios orgulhosos e demonstra que nenhuma força humana pode prevalecer contra a sua vontade, né? Nínive teve seu tempo de converter, voltou ao pecado e agora o texto termina mostrando que ela será destruída. E vimos que Deus é o juiz perfeito das nações, porque Ele conhece toda injustiça, Ele julga com absoluta retidão e estabelece a sua justiça sobre a história. Ou seja, Deus é sempre justo e nós vamos encontrar em tudo a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, né? E cada dia mais nós vamos aprendendo e conhecendo sobre Deus, ainda que a gente não compreenda por que o mal, né, ele recai sobre as pessoas que a gente julga inocentes, mas nós temos aprendido que Deus ele é juiz, né? E Ele ordena as coisas ao longo da história e sempre contribuindo para que o nome dele seja exaltado e o nome dele seja glorificado. Pode ser que nós estejamos passando por um tempo, por uma era, onde a gente vê tanta luta e tanto sofrimento, né, irmãos? Para e pensa, o povo de Israel, quando foi para o Egito, logo depois que José se tornou governador, aquelas primeiras gerações, irmãos, que foram lá para o Egito, junto com o pai deles, né, junto com Israel, eles viveram muito bem, não foi? Gado, riquezas, Faraó estava vivo, e Faraó encarava José como um deus, né? Na verdade, um semideus. Até a morte do primeiro. Sim, não é? É o que eu queria dizer. Aí depois, as pessoas começaram a sofrer. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos anos depois de José, a vida lá era a vida de rei. Aí depois, quem veio depois começou a viver um tempo ruim. É isso que eu estou querendo dizer. Pode ser que a gente esteja numa fase que nós vamos morrer e ainda vamos encontrar vendo tanta coisa má.
mas pode ser, e nós cremos assim, amém, queridos? Que bons tempos virão aqui no Brasil, amém? Talvez não é o meu tempo, né? Mas o Deus Todo-Poderoso faz isso. E como nós vimos que Deus trabalha com muita misericórdia, lá no Egito foram mais de 400 anos, né? Então, os primeiros viveram muito bem, depois viveram os outros muito mal, e os últimos viveram terríveis momentos. Foi quando Deus mandou Moisés arrancar o povo dele, né? Então, assim, uma fase muito boa, depois uma fase mais ou menos, uma fase muito ruim, e aí entra Deus e opera aqueles milagres e tira o povo. E a gente pode estar aí num tempo desse, de 400 anos, né, irmãos? Vivendo um tempo que não é o melhor, mas o melhor de Deus vai vir. Amém, queridos? É assim que a gente entende os tempos, tá, irmãos? E a profecia. A profecia, o que eu quero dizer, é de Deus. É assim que a gente entende os tempos e vive feliz no nosso tempo, né, irmão? Agora, o bom foi que todos aqueles lá morreram em fé, né? José morreu em fé. José morreu com tanta certeza que ia ter um tempo diferente, que ele falou o que com os ossos dele? Quem lembra? Que quando eles voltassem para Olha para você ver. levassem os ossos dele. Olha para você ver. O cara lá dos 300 anos antes, ou talvez 400, ele falou, gente, vai acontecer um evento lá no futuro que nós vamos sair daqui e vamos voltar para a nossa terra. Não deixa os meus ossos aqui. E aqui foi guardando 1 ano, 2, 10, 100, 200, 300, sei lá quanto, e aí saiu. É aí que a gente precisa de ter essa revelação de Deus para o nosso tempo agora. Você tem que viver agarrado na fé, não olha para o tempo de hoje, nem para o tempo daqui para frente, muito ali não, porque o olhar de Deus ele é grande, amém, queridos? E vai longe, né? Para a gente encerrar, doutrina fundamental de Deus. Deus é absoluto, santo, soberano e justo. Não tem como mexer nisso, irmãos. Isso é Deus. Sua paciência oferece oportunidade de arrependimento, igual nós falamos aí, 100 anos, 200, 300, oportunidade. Mas a sua justiça é inevitavelmente alcança o pecado persistente. Pecado persistente não é aquele pecado que eu cometi e eu arrependi e nunca mais cometi, não. Pecado persistente é aquele que está agarrado, peca, que gosta do pecado, e gosta, né? A palavra melhor é essa. Então, não tem como, irmãos, né? Assim Deus não agrada. E ao mesmo tempo também, Deus é refúgio libertador, né? Daqueles que nele confiam. Deus sempre vai ser refúgio, vai ser libertador daqueles que nele confiam. Amém? Louvado seja Deus! Aqui nós encerramos então o livro de Naum em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite abençoada. Tua palavra nos ensinou muita coisa e nós queremos agora pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude. Ó Pai, dá para nós sabedoria, cada um de nós sabedoria para lidar com as nossas fraquezas, lidar com as nossas dificuldades, lidar com tudo aquilo que é humano, e não nos deixa, meu Pai, ser tomado de orgulho, pensando que a nossa força, a nossa capacidade vai estar conosco o tempo todo. Haverá um tempo em que a força que temos, os recursos que temos, nada poderão fazer por nós, e eu quero que o Senhor nos dê sabedoria e graça para nesses momentos erguer a mão para o céu, te exaltar e te glorificar e te bendizer, porque nós enfraquecemos, envelhecemos, mas o Senhor continua o mesmo Deus, tremendo e poderoso, a quem nós devamos adorar. Obrigado, leva-nos em paz, nos abençoa, Senhor. Peço que o Senhor abençoe o irmão Marconi e a Rô, que vão para Fabriciano, abençoa o irmão Hélio e a irmã Graça, que vai para Timóteo, que o Senhor esteja com eles, livrando, guardando todo o mal. Mais uma vez recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.